Glória a Deus. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor. Aleluia. Amém. Hoje é domingo. Aleluia. Hoje é dia de ceia. Hoje é o dia dos filhos. Amém. Tem filhos aí de Deus? Aleluia. Sabe, querido, e nós estamos num mês falando sobre prosperidade. Pela manhã nós apresentamos 2 crianças. Sabe, quanto mais temos crianças em nosso meio, mais da provisão de Deus. Porque Deus não faz nada sem propósito. Se Deus te criou, saiba que Ele vai te sustentar. Foi assim com a terra, foi assim com tudo. Deus criou tudo e a palavra de Deus diz que ainda Ele sustenta pela sua palavra. Deus não é um pai desnaturado que cria e joga no mundo. Se Ele te fez, saiba que Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Amém? Sabe, isso é poderoso demais, porque nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre prosperidade. E eu quero compartilhar com você sobre prosperidade 4x4. Amém? Você sabe quem tem um carro 4x4 sabe do que eu estou falando. Mas o texto que eu quero usar como base está lá em Isaías 45, versículo 3. Isaías 45, versículo 3. Diz assim: Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Eu amo essa passagem, porque fala de tesouros. Quem aqui já assistiu o filme que tem tesouro envolvido? Está sempre bem escondido e tem que ser uma mente muito brilhante para descobrir onde que está o tesouro, é ou não é? Tem que ser muito brilhante para descobrir onde é que é o tesouro. E às vezes é um tesouro que anos está escondido e ninguém descobre. Mas alguém muito sabido começa a fazer conexões e descobre o tesouro. Mas esse tesouro escondido do Senhor, não existe uma mente muito brilhante que seja capaz de encontrá-lo. Esse tesouro do Senhor está escondido e a única forma de acessar esse tesouro é pela fé. A Bíblia fala que existem tesouros escondidos que o Senhor vai liberar só para os filhos. Você está preparado para as coisas boas que estão vindo? Sabe, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Aquilo que ninguém vê, aquilo que você acha que não existe, está tudo guardado. E no tempo certo, o Senhor vai liberar as riquezas sobre a sua vida. Sabe, eu quero compartilhar sobre essa prosperidade 4x4 hoje. Diferente dos carros convencionais, que a tração é nas 2 rodas, um carro 4x4, ele é tração nas 4 rodas, é ou não é? Todas as rodas estão ali conectadas. Num terreno plano, todos os carros se dão bem, é ou não é? Num terreno plano, sem buraco, sem nada, tanto faz você ter um 4x4 ou ter um carro comum. Mas quando se trata de buraco, lamaceiro, atoleiro, terreno irregular, aí o 4x4 sobressai, é ou não é? Porque ele não vai atolar. Dependendo da dificuldade, ele vai subir. E você sabe, querido, com relação à prosperidade, por que eu quero trazer essa palavra de hoje? Porque o Senhor, Ele deseja que nós avancemos para esse nível de prosperidade 4x4. Você sabe que existem muitos momentos na nossa vida que é a mesma coisa de um carro convencional. Quando vai tudo bem, tanto aquele que tem muita fé, quanto aquele que tem fé nenhuma, consegue se dar bem, é ou não é? Mas quando as dificuldades vêm, quando a pandemia vem, aí é só aqueles que têm tração nas 4 rodas para aguentar o tranco, é ou não é? O restante fica lá embaixo na ladeira, atolado, capota. Mas quem tem a prosperidade 4x4, esse atolou uma roda, ele vai forçar nas outras 3. Está alto demais, ele consegue subir. Você sabe, querido, hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos. Fala assim comigo, hoje o Senhor quer abrir os meus olhos. Amém.
Por que o Senhor quer abrir seus olhos? Para que você entenda que existe um tesouro encoberto. Mas o Senhor quer liberar esses tesouros escondidos hoje sobre a sua vida. Amém? Como que eu descubro esses tesouros? Como que eu vou fazer com que o Senhor desencubra esses tesouros através da fé? Fala assim comigo, através da fé. Sabe, e quais são esses tipos de prosperidade? A Bíblia fala sobre 4 tipos de prosperidade. E eu quero compartilhar com você hoje esses 4 aspectos da prosperidade. Existem 4 tipos. 4 tipos de riquezas na Bíblia. Vamos dizer assim. Sabe, a Bíblia, ela faz menção dessas riquezas que traz consigo no pacote da prosperidade. Quem é próspero traz consigo esses 4 níveis, esses 4 tipos de prosperidade. Quais são? Vamos lá. Primeiro nível, primeiro tipo de prosperidade. Fala assim comigo, Kesef. Kesef significa dinheiro. Junto com o pacote da prosperidade, consigo traz o que a palavra de Deus chama de Kesef. Você sabe algo interessante que alguém já perguntou para você assim, você tem Kasif? Porque essa palavra origina-se do hebraico. Amém? Então, Kesef e Kasif são praticamente a mesma coisa, tem o mesmo sentido. Isso significa dinheiro. Esse é o nível mais baixo da prosperidade de Deus. Como assim, pastor? Dinheiro é o nível mais baixo da prosperidade de Deus? Sim. Ainda que você tenha 50 milhões na sua conta, só um. Ainda que você tenha uma Land Rover na sua garagem, ainda que você tenha um jatinho particular, é demais, né? Ainda assim, esse é o nível mais baixo de prosperidade. Esse é o nível mais baixo. Você sabe, querido, olha o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 20. Lucas, capítulo 12, 16 ao 20, diz assim. Eu vou ler na linguagem de hoje, mas você acompanha aí na sua linguagem, na sua Bíblia, ou aqui no PowerPoint. Então, Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que eu vou fazer? Já sei. Disse para si mesmo, eu vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, em outras traduções, seu louco, essa noite você vai morrer, e quem vai ficar com tudo o que você guardou? É interessante que Jesus ele faz menção sobre esse primeiro nível de prosperidade. Observe que esse homem ele tinha muitas riquezas. Era um homem que tinha muito. Não tinha onde guardar, teve que destruir os celeiros, construir maior para guardar o que ele tinha. Ele tinha muitos bens, mas a Bíblia diz que ele não passava de um homem louco, de um tolo, porque a sua vida estava baseada onde? Numa riqueza temporária e não numa riqueza eterna. Jesus chama de louco aquele que se baseia simplesmente a sua vida na riqueza temporária. Então ter dinheiro é um tipo de prosperidade, sim, mas é o mais baixo da onde Deus quer te levar. Sabe, o outro tipo de prosperidade que também traz consigo no pacote das riquezas é Zehut. Fala assim comigo, Zehut. Zehut quer dizer honra ou mérito. Provérbios 22, versículo 1 diz assim, Provérbios 22, versículo 1, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, ou ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Sabe, você já teve a oportunidade de viajar ou passear em outra cidade ou em outro país, e você foi recebido por um amigo que facilitou para você a viagem?
Já teve essa oportunidade de viajar para algum lugar e lá você conhecia, ou na casa de algum parente? Um exemplo bem legal é quando a gente vai para Goiânia. A gente não conhece, não tem casa em Goiânia. Muitas das vezes a gente tinha que alugar. Mas aí nós fizemos uma conexão lá em Goiânia. Sempre quando a gente precisa ir lá na conferência de Goiânia, nós temos um irmão lá, que não é da nossa igreja, mas é de outra igreja, mas tem uma aliança conosco. E sempre quando a gente vai para lá, a gente fica na casa desse irmão. E a casa dele é em frente à igreja. Em frente à igreja, dá para olhar da sacada da casa dele à igreja. A gente não precisa pegar ônibus, não precisa fazer nada. A gente sai da casa dele, bonito, e vai. Passa na igreja, sai da igreja, dá uns 2 minutinhos de caminhada, está na casa de novo, do ladinho do shopping. Sabe, é muito fácil quando você tem esse tipo de pessoas assim, não é? Você já passou por essa experiência já de viajar, de ir para a casa de alguém, e alguém que, sabe, você vai para os Estados Unidos, você não conhece nada lá, é um negócio terrível para você desbravar. Às vezes você aprendeu o inglês agora e quer se aventurar, e você começa a falar, e a língua nativa lá é diferente do inglês que você aprendeu. É terrível, mas aí quando você tem alguém esperando você no aeroporto, que tem todas as conexões, que sabe todos os caminhos, vai te direcionar para um caminho que você não vai se enrolar, é maravilhoso, não é? Talvez você não viajou para lugar nenhum, talvez você nunca teve essa experiência, eu espero que um dia você tenha. Mas, às vezes um simples telefonema de alguém que lembra de você. Vim aqui em casa hoje almoçar, vamos fazer um churrasco no final de semana, é maravilhoso, não é? A Bíblia fala que esse nível de prosperidade é Zerut. Esse nível de riqueza é Zerut, que fala de honra, fala de mérito. Amém? Sabe, quando você tem um bom nome, ou seja, desfruta de honra entre homens, isso é um tipo de riqueza. Amém? E às vezes vale mais do que ter dinheiro, não é? Você chegar num lugar, não ter dinheiro e a pessoa chegar para você, não, pode levar, depois você dá. Porque a pessoa conhece você. O pior é quando a pessoa fala assim, não posso vender fiado. Não, mas eu moro aqui na frente, aqui minha casa é essa. Não, eu não posso vender. Aí é terrível, não é? A pessoa não confia de jeito nenhum. A Bíblia fala que ter um bom nome vale mais do que ter dinheiro. Amém. Fala para quem está do seu lado e fala assim, não seja caloteiro. Sabe, pois há pessoas que possuem dinheiro, é ou não é? Mas aqueles que conhecem, desejam o seu mal, conspiram contra a sua vida, são desprovidos de verdadeiras amizades. É terrível isso. Quando você tem dinheiro, mas não confia em ninguém, e ninguém também confia em você. Zerut é um tipo de riqueza que traz consigo honra e mérito. Abraão era alguém que tinha riquezas, mas Abraão também tinha um bom nome a zelar. Olha o que diz em Gênesis 23, passa aí para nós. Gênesis 23, do capítulo 13 ao 15. Eu vou ler aqui numa outra versão para que você entenda. E disse a Efrom, de modo que todos pudessem ouvir, escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago, e depois sepultarei a minha mulher ali. Efrom respondeu, escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata, mas o que é isso entre nós dois? Vá e sepulte ali a sua mulher. Abraão era alguém que tinha muitas riquezas. Abraão estava disposto a pagar. Abraão não estava pedindo um favor. Abraão só queria a terra. Fala para mim, Abraão estava dizendo para ele, fala para mim qual que é o preço da terra que eu pago. Eu quero enterrar minha esposa nessa terra. Efrom chega para ele e diz, Senhor, o que é esse valor entre nós dois? Vai lá e enterra, depois a gente resolve essa questão. Você está passando por um luto, só enterra a sua esposa, depois a gente resolve isso. E literalmente, se você continuar lendo a história, Abraão pagou pela terra. Sabe? Por isso que é extremamente importante que nós tenhamos um bom nome. Fala para quem está do seu lado, fala assim, tenha um bom nome. O segundo tipo também de riqueza que traz consigo a prosperidade é secula. Secula, em outras palavras na Bíblia, é traduzido como tesouro, como crédito. Amém? É maravilhoso quando temos crédito, é ou não é? Jesus disse, não junteis
secula na terra. Em outras palavras, não tenha crédito na terra, não tenha tesouros na terra, mas juntai secula nos céus. Pois é bom ter crédito com os homens, todavia é melhor ter crédito com Deus. Sabe, é maravilhoso você ter crédito com os homens, é maravilhoso você ter um nome, mas melhor ainda é quando você tem crédito com Deus. Secula é um terceiro tipo de riqueza que traz consigo a prosperidade, sabe, faz parte do pacote da prosperidade. Sabe, há muitas pessoas que gastam a vida inteira, gastam toda a saúde para adquirir riquezas, é assim ou não é? E chegam no final da vida sem juntar nada para a eternidade. Olha o que diz lá em Mateus 19, 23. Volta lá, mais um. Mateus 19, 23. Não junteis para vós tesouros na terra. Quando Jesus fala tesouro, aqui no original é secula. Onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas juntais para vós tesouros dos céus, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe, por isso que Jesus disse, ter crédito com os homens é maravilhoso, mas melhor ainda é quando você tem crédito com Deus. Sabe, Jesus disse isso, melhor é ter crédito com Deus, ou seja, sabe, à medida que vivemos a nossa vida aqui na terra, com o coração, na onde? No céu, não somente o Senhor cuidará, sabe, do nosso futuro, mas também cuidará da nossa eternidade, sabe, cuidará daquilo que, como garantia para nós, que é a eternidade. Sabe, um outro tipo também de prosperidade, de riqueza também, que traz consigo a prosperidade, é lishma. Lishma fala de valor, amém? E você sabe, querido, é algo que é o auge da prosperidade. Você entendeu o valor. Sabe, é algo que não tem preço. Um exemplo disso. Por quanto você venderia os seus olhos? Que palavra estranha, pastor. Por quanto você venderia os seus olhos? Você não venderia de jeito nenhum, é ou não é? Não tem preço, mas tem valor. É ou não é? Isso é lishma. Esse é o segundo tipo de riqueza, o quarto tipo de riqueza que o Senhor traz também para nós. Lishma é associado ao valor. Não tem preço, mas tem um valor. Seus olhos não estão à venda, porque ele tem um grande valor para você. Amém? E você sabe que existem coisas que nós podemos negociar, é ou não é? Você pode negociar seu carro, você pode negociar sua casa, você pode até vender suas roupas, você pode vender o seu calçado, você pode vender o almoço para comprar janta, é ou não é? É esse o termo que muitas pessoas usam. Mas existem coisas que são inegociáveis, porque elas são de grande valor, mas não tem preço. Amém? E você sabe, querido, um exemplo disso também, a sua posição diante de Deus, ela é inegociável. Ela tem um grande valor. As promessas de Deus para a sua vida, elas são inegociáveis. Amém? Porque ela tem um grande valor, mas não tem preço. Sabe, a unção de Deus sobre a sua vida também, ela é inegociável. Não negocie a unção que está sobre a sua vida. Amém? Pois ela não tem preço, mas tem muito valor diante do Senhor. Você crê nisso? Sabe, querido, todo o sucesso que temos é para a influência do reino. Todo o sucesso que nós temos é para a influência do reino. Se você está tendo sucesso hoje, é para que de alguma forma você influencie no reino. Você foi criado para influenciar e impactar pessoas, sabe? Então, quais são os 4 tipos de riquezas que traz consigo na prosperidade? Olha lá, Kesef, que significa o quê? Dinheiro. Zerut, significa o quê? Honra ou mérito. Secula significa o quê? Tesouro, crédito. E lishma
que traz consigo valor. Aí você me pergunta, pastor, qual desses é o mais importante? Qual desses eu preciso buscar na minha vida? Qual desses eu preciso ter? Todos são importantes. Amém? Esse é o pacote da prosperidade do Senhor sobre a sua vida. Sabe, você precisa de dinheiro, é ou não é? Como eu falei de manhã, não tem como você todo dia chegar lá na padaria e falar assim, me dá 6 pão em nome de Jesus. Você precisa de dinheiro, é ou não é? Então todo mundo precisa desse primeiro tipo de prosperidade, que é o dinheiro, cacife. Mas se você tem dinheiro, você ainda é muito pobre. Sabe, querido, esse é o primeiro nível. Se você precisa, você também precisa ter um bom nome. Um exemplo disso, o traficante. O traficante ele tem muito dinheiro, mas não tem um bom nome. Você emprestaria a sua conta para o cara fazer uma transação, depositar um dinheiro? É ou não é? O camarada não tem dinheiro, mas não tem um bom nome. A Polícia Federal vai te investigar. A mesma coisa, você está entendendo? É extremamente importante que você tenha um nome. É maravilhoso também que você tenha crédito. Se ter crédito com Deus é maravilhoso, se ter crédito com os homens é bom, imagine ter crédito com Deus. Sabe, por isso que Paulo dizia que viver para ele é Cristo, morrer é lucro. Paulo sabia que ele tinha crédito com Deus. E nós precisamos viver a nossa vida entendendo que nós temos crédito com Deus. Não adianta viver essa vida só juntando tesouros na terra. Eu vou ser o homem mais rico da terra. Amém, glória a Deus, maravilha. Mas e aí, o que você está juntando no céu? Você não vai levar a riqueza que você tem aqui na terra para o céu. Seu carro vai ficar. A roupa chique que você comprou vai ficar. O tempo que você gastou para conquistar as coisas por seu prazer vai ficar tudo na terra. O que você tem juntado no céu? Quais são os tesouros que você tem guardado no céu? Sabe, isso aqui é poderoso demais. É maravilhoso ter crédito com os homens, mas ter crédito com Deus é melhor ainda. E você sabe como é que você tem crédito com Deus? Através de Jesus Cristo. Amém? Através de Jesus você tem crédito com Deus. Sabe? E é preciso também de valor. Há uma infinidade de coisas na nossa vida que vale muito. É ou não é? Mas elas não estão à venda, porque não tem preço. Sabe, são tipos diferentes de riqueza que precisamos em nossa vida. Você crê nisso? Não, você não precisa abrir mão de qualquer coisa. Não, você pode ter, junto com a prosperidade, vem consigo todas essas riquezas. Honra, dinheiro, sabe, crédito, valor. Amém? E quais são os 4 níveis de prosperidade? Eu falei sobre os 4 tipos de prosperidade, mas eu quero compartilhar com você sobre os níveis, para que você entenda como que funciona isso na nossa vida, os níveis de prosperidade. E esses níveis de prosperidade, ele é claramente expresso através da visão que Jacó teve da escada que subia, conectando o céu à terra. Esses 4 níveis de prosperidade a gente consegue ver na vida de Jacó, no tempo que ele estava fugindo do seu irmão. Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 10 ao 17. Jacó saiu de Beceba, a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra, onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e protegerei em todos os lugares onde você for. Eu farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. 16. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar. E eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus.
aqui fica a porta do céu. Sabe, querido, eu acho extremamente coerente esse nível, sabe, que a Bíblia mostra dos degraus na vida de Jacó, porque representa um ciclo de, cada degrau, um ciclo de 7 anos de tratamento de Deus na vida de Jacó, que vai ser expresso através de cada nível de prosperidade que nós precisamos na nossa vida. Você sabe, Deus ele usa os anos para tratar em Jacó os 4 níveis, sabe? Os 4 níveis que Jacó precisa ser tratado na vida dele. Primeiro, Deus trata no físico, depois trata no emocional, no intelectual e no espiritual. Esses são os 4 níveis que Deus trata na vida de Jacó. E como que eu posso trazer essa associação com relação à prosperidade? Primeiro, o primeiro nível que Deus trata na vida de Jacó é o nível físico. Fala das necessidades supridas. Um exemplo, sabe, ele partiu dali, daquele lugar, depois do encontro que teve com Deus, ele foi para a casa do seu tio Labão. Quando chegou na casa de Labão, ele viu Raquel. Quando ele viu Raquel, os olhinhos dele brilhou. Foi amor à primeira vista. Quando ele viu Raquel, ele falou, é com essa mulher que eu vou casar. Mas tinha um grande problema, ele não tinha dote, ele não tinha dinheiro. E naquele tempo precisava de dote. Hoje os homens estão de boa. Para casar com alguém tinha que ter dote. Amém. Eu acho que eu ainda vou aderir isso ainda. Para casar com a minha filha tem que ter um dote. Então já vai se preparando aí. Amém. Seus filhos aí que já estão crescendo, já vão preparando aí. Se quiser casar com a minha filha, tem que ter um dote. Estou brincando. Mas se quiser com dote é melhor ainda. O primeiro nível a ser tratado na vida de Jacó foi o nível físico, as necessidades supridas. Jacó não tinha um dote, mas o olhinho dele brilhou quando ele viu Raquel. Mas precisava de um dote. Qual que foi o combinado? Então eu vou trabalhar para tu, Labão, meu tio. Vou trabalhar para você por 7 anos, para que eu possa ter o dote e conquistar a minha amada. Mas o primeiro nível que Deus queria tratar na vida de Jacó eram as necessidades supridas. Jacó não tinha dote, então ele precisava de um dote. Quando venceu os 7 anos, Labão preparou a festa, encheu Jacó de vinho, e no dia do casamento, casou Jacó às escuras com Lia. E Raquel? Aí você já conhece a história, Jacó ficou daquele jeito, bravo, pistolaço com Labão. Mas beleza, o que Lia tem a ver com isso? O que Lia tem a ver com esse processo físico na vida de Jacó? Jacó teve um relacionamento meramente físico com Lia. Não era o desejo do coração de Jacó. Jacó trabalhou pelo um dote e ele conseguiu. Então agora existe um outro nível que precisa colocar em prática na vida de Jacó. Sabe, esse é o primeiro nível de prosperidade. É quando você trabalha apenas para morar e comer. Amém? Sabe, o máximo que você consegue é suprir as necessidades básicas e nada mais. Ter casa e comida já é prosperidade, pastor? Sim, ter casa e comida já é prosperidade, mas é só o primeiro nível. Deus quer te levar além. Amém? Sabe, mas essa é a realidade que muitas pessoas desconhecem, sabe, o caminho da prosperidade de Deus para nossas vidas. Então Deus agora ele começa a trabalhar na vida de Jacó com o segundo nível, que é o nível emocional. Fala assim comigo, nível emocional. Nível emocional fala dos desejos satisfeitos. O primeiro nível de prosperidade que Deus trata na vida de Jacó, que são nos primeiros 7 anos, é as necessidades supridas. Jacó não tinha dote, então agora ele trabalhou, e agora ele tinha um dote. Então agora ele trabalha mais 7 anos. Sabe, o segundo degrau começa a se manifestar na vida de Jacó, porque ele trabalha mais 7 anos, e agora Labão cumpre a promessa do desejo do coração de Jacó. Então agora os desejos do coração de Jacó se realizam. Ele casa com a mulher amada. Amém? Você entendeu aí? Porque às vezes muitas coisas não acontecendo na sua vida. Existem níveis que o Senhor precisa tratar em você. Amém? Então esse é o segundo nível
desejos do coração realizado. O degrau emocional representa o segundo nível de prosperidade, que quando você não tem apenas necessidades supridas, mas também desejos do seu coração realizados, satisfeitos. Amém? Sabe, agora você pode fazer compras. Não é só mais aquela questão de você, sabe, de ter o seu salário. Meu salário só dá para pagar o aluguel, só dá para comprar isso, comprar aquilo, meu Deus do céu, quanto que eu vou? Mas o segundo nível de prosperidade do Senhor, quando te alcança, já é para você comprar sua casa, para você comprar seu carro, é a conexão para você abrir sua empresa, começar um negócio. Esse é o segundo nível de prosperidade do Senhor que começa a desenvolver na sua vida. Primeiro nível, necessidades supridas. O Senhor vai suprir tudo aquilo que você precisa. Segundo nível, os desejos do coração começam a ser realizados. Amém? Sabe, muitos filhos de Deus ignoram que o nosso Deus, ele não é apenas aquele que supre as nossas necessidades, mas também aquele que realiza os desejos do nosso coração. O salmista Davi disse isso no Salmo 37, versículo 4. Ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, os desejos do coração vai além de necessidades supridas. O desejo do coração é aquilo que você sonha há anos e as suas necessidades, e o que você tem financeiramente é impossível de alcançar. E você tem um desejo muito grande. Eu tenho um desejo de viajar para tal lugar, mas o dinheiro não dá. Isso é um desejo do seu coração. Esse é um nível de prosperidade que o Senhor quer chegar até você. Amém? De ter os desejos do seu coração supridos. Eu quero fazer uma mega festa de casamento, porque eu não fiz. Esse é desejo do seu coração. O Senhor já supriu o que você precisava. Os desejos do seu coração, coloca diante do Senhor, que Ele vai fazendo em nome de Jesus. Amém? Sabe, o Senhor não é só aquele que supre as necessidades, mas é aquele também que atende os desejos do seu coração. Quais são os desejos do seu coração? Amém? Quando você tem esse nível de revelação, você começa agora então a falar para o Senhor não apenas o que você precisa, mas o que o seu coração também deseja. O terceiro nível do Senhor que trata também na vida de Jacó, é o nível intelectual. Amém? Deus começa a tratar então na vida de Jacó através do nível intelectual. Esse é o terceiro nível. Olha lá, que fala sobre riquezas multiplicadas. O terceiro degrau representa aquele tempo na vida de Jacó que ele começou a quê? A prosperar. Jacó entrou com uma mão na frente e outra atrás, conseguiu o dote, depois ele realizou o desejo do coração, que era casar com a mulher amada, mas agora existe um terceiro nível de prosperidade que Deus quer trazer sobre a vida de Jacó, que é agora os bens dele serem multiplicados. Ele fez um acordo com Labão por mais 7 anos, depois que casou com a mulher amada, para ter participação dos lucros. E Deus lhe deu uma estratégia que fez com que ele enriquecesse rapidamente. Você quer enriquecer rapidamente? Deus é especialista e tem estratégias maravilhosas. Por isso que você tem que olhar para Ele, depositar sua confiança nele, ouvir o que Ele tem para falar, porque as estratégias de Deus nenhuma falha. Todas dão certo. Como a pastora falou na semana passada, quando você pega o time de Deus, é certeza que vai dar certo. Quando Deus ele lança uma oportunidade sobre a sua vida, corre, abraça, porque é provisão de Deus sobre a sua vida. Amém? Sabe? E Deus ele dá uma estratégia maravilhosa para Jacó. Jacó já tinha se casado com Lia, tinha passado 7 anos. Depois ele fez um acordo, trabalhou mais 7 anos, casou com Raquel. Queria ir embora, porque já tinha o que queria, os desejos do coração dele já tinham sido realizados, mas Deus queria prosperar ele. Labão fala assim: trabalha para mim mais 7 anos, que eu faço, vamos concordar aqui que eu te dou parte do lucro, daquilo que, tá bom, então você vai ficar com uma parte do rebanho, e eu vou ficar com outra. As branquinhas são minhas, porque Labão era esperto e tinha mais, as malhadas são suas, tinha menos. Deus deu uma estratégia para Jacó. Sempre quando as ovelhas iam beber água, Deus disse o que para Jacó? Vai lá, faz assim, 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 assim. E Jacó fez tudo aquilo que Deus colocou
como estratégia para ele. Ele pegou umas varetinhas, colocou na água. Quando as ovelhas iam beber água e acasalar perto do lugar onde eles viam a água com as varetas brancas, no subconsciente deles ficavam imaginando um monte de listras e manchas. Colocava galhos para fazer manchas, para fazer sombra, para fazer, sabe? Quando as ovelhas acasalavam, quando as ovelhas iam ali procriar ali perto da água, então elas tinham no seu subconsciente aquilo impregnado. E as ovelhas malhadas nasciam, porque era aquilo que elas viam e era aquilo que elas reproduziam. Mas você sabe que Jacó, quando Deus dá estratégia, Ele dá a estratégia completa. Amém? Deus não só lança assim a estratégia, vai lá e faz. Deus faz tudo certinho. Jacó não só fazia isso com as ovelhas para que elas nascessem malhadas. Jacó fazia isso também só com as ovelhas fortes. Quando as ovelhas fortes, quando os cabritos fortes iam se reproduzir, ele colocava os galhos para fazer sombra, para fazer manchas, para fazer sombra. Mas quando as ovelhas fracas se aproximavam, Jacó ia lá e tirava tudo. Porque ele não queria os fracos, ele queria só os fortes. E assim o rebanho de Jacó ia crescendo e Jacó ia cada dia mais prosperando. Você sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Sabe, a maioria das pessoas pensam que enriquecer é fruto de um trabalho de sorte. Mas existe algo chamado favor divino, que nos faz avançar de uma forma veloz. Sabe, que conseguimos em pouco tempo que muitos levariam anos para ter. É uma palavrinha maravilhosa que diz favor. É o favor de Deus que vai fazer com que você conquiste rapidamente aquilo que em anos você conseguiria. Sabe, quando você entra nesse nível de prosperidade, cada ano a sua vida financeira cresce e a sua prosperidade torna-se cada vez mais visível. Deus usou esse degrau para tratar algo na vida de Jacó, a inteligência financeira. Inteligência financeira não quer dizer que você vai ser avarento e mão de vaca. Não, eu tenho inteligência financeira, então eu vou ser aqui pão duro. Eu não vou gastar. Eu vou comer pão sem manteiga para economizar no dinheiro. Misericórdia. Eu vou andar a pé para não gastar com combustível. Se você for se exercitar, amém. Mas num dia de precisão e você... Sabe, Deus não é isso, esse não é um tipo de inteligência financeira. Inteligência financeira é que Deus vai te dar o time para que você possa investir, para que vai fazer conexões, para que você possa cada vez mais crescer. Amém? Em Gênesis capítulo 30, versículo 43, diz assim: e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas, e servos, camelos e jumentos. Lembra? Esse é o mesmo homem que estava fugido do irmão, que não tinha nem uma tenda para dormir, tinha nem um travesseiro, deitou a cabeça numa pedra. Esse é o homem que chegou com a mão na frente e a outra atrás, que não tinha nenhum dote para se casar com a mulher amada, agora sai muito rico. A riqueza que era de Labão foi transferida e multiplicada para Jacó. Você está entendendo o nível de unção que Deus quer nos levar com relação à prosperidade? E o último nível de prosperidade, de tratamento na vida de Jacó, é o nível espiritual. Fala assim comigo, nível espiritual. Sabe, fala de investimento no reino. Amém? Em Gênesis 32, Jacó, ele sobe, sabe, o último degrau da escada. Ele está diante da porta que viu, lá quando ainda era menino. Sabe qual que era o nome dessa porta? Val de Jaboque. Foi aonde o anjo se encontrou com Jacó. Foi aonde Jacó teve um dos maiores encontros da sua vida. Foi aonde Deus transformou a vida dele. Foi aonde o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Mas por que se são níveis de prosperidade, então por que isso é mencionado agora, sendo que foi a primeira coisa que aconteceu na vida de Jacó? Porque é um ciclo, e eu quis deixar isso por último para que você possa entender melhor.
Não adianta você ter prosperidade, não adianta você ter riquezas, não adianta você ser uma pessoa bem-sucedida, se aquilo que você tem você usa só simplesmente para o seu prazer. Tudo aquilo que Deus traz sobre a sua mão é para que haja investimento no reino. Amém? Você sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque a partir de hoje, era como se Deus estivesse falando para Jacó. Quando ele teve um encontro, Jacó era alguém que se agarrava às oportunidades. Jacó precisava, ele era o segundo, mesmo sendo o irmão gêmeo, ele nasceu depois, então não importa se foi no mesmo dia, nasceu depois, então ele era o segundo. Jacó, de alguma forma, ele se sentia injustiçado e queria muito ser o primogênito. De alguma forma, ele se agarrou na oportunidade e roubou a primogenitura do irmão. Quando ele viu a oportunidade de ser abençoado pelo seu pai, quando ele estava quase morrendo, sendo que a bênção era para ser liberada para Esaú, ele viu a oportunidade e correu na frente de Esaú e roubou a bênção de Esaú. E fugido, sabe, ele teve um dos maiores encontros da sua vida com o anjo, com o Senhor. Em outras palavras, o anjo chegou para ele e disse assim, cadê? Eu até marquei aqui. O anjo estava dizendo assim: Jacó, você não precisa mais se agarrar, porque você será chamado Israel. Naquele momento que o anjo apareceu para Jacó, Jacó também viu a oportunidade. Falou: você não vai sair daqui enquanto me abençoar. Pensa num camarada fominha por bênção. Jacó era alguém desesperado por bênção. Ele viu todas as oportunidades e agarrou, todas. Pegou o anjo e agarrou. O anjo disse: Jacó, até hoje você agarrou as oportunidades, mas a partir de hoje, as oportunidades virão até você. Jacó tinha que passar a perna para ser abençoado, tinha que se esforçar para ser abençoado, mas daquele momento em diante, quando o anjo mudou o nome dele, quando tratou algo na vida dele, que foi o espiritual dele, em outras palavras, o anjo estava dizendo: até aqui você teve que agarrar, mas daqui em diante, as oportunidades aparecerão para você. Você não vai precisar ser mais aquele que passa a perna, engana as pessoas, que eu vou dar as estratégias, eu vou trazer as conexões e você será abençoada. Sabe, Jacó agora podia cumprir o propósito de Deus, porque era um homem quebrantado, tratado, com caráter transformado. A prosperidade sem essa transformação, querida, afasta os homens do propósito de Deus. Nós precisamos ser transformados. Deus precisa tratar em você, porque depois que você já teve as necessidades supridas, depois que você já teve os desejos do seu coração atendidos e aprendeu a multiplicar as riquezas, se você não tiver um coração para investir no reino, você se perde no meio do caminho e se torna uma pessoa avarenta, e se torna uma pessoa mesquinha, egoísta, sabe? E tudo que Deus lhe deu será só simplesmente para gastar apenas com o seu prazer e jamais vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Infelizmente, querido, alguns hoje, quando prosperam, ao invés de tornarem-se mais generosos, se tornam o quê? Mais avarentos. Fala misericórdia. Eu não queria falar isso, mas estava aqui, eu preciso falar. E você sabe, querido, por isso, através desse nível de prosperidade, o Senhor precisa tratar algo em nós hoje. E através dessa decisão de Jacó, houve uma grande mudança na vida de Jacó e de toda a sua descendência, através de um posicionamento dele, nesse dia do tratamento, da mudança do nome. Em Gênesis 28, versículo 18 ao 22, fala do posicionamento que Jacó teve. Diz assim: depois que Jacó teve um encontro com o anjo, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa:
se o Senhor fores comigo, se tu fores comigo, e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa, comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. E esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo que me deres. Quando Deus tratou algo no caráter de Jacó, Deus ele confiou Jacó, porque algo agora começou a mudar dentro dele. Nesse nível, sabe? Nesse 4º nível, Deus já tratou com o quê? Com o seu coração. Nesse 4º nível, você venceu a questão do dízimo. Amém? Sabe? Nesse 4º nível, você aprendeu agora a ofertar. Em outras palavras, nesse 4º nível, agora você procura oportunidades para ofertar. Você está entendendo, querido? Amém? Sabe, nós temos riquezas para financiar a obra de Deus, porque nos foram confiados. Nós fomos pessoas confiáveis diante do Senhor. Se o que passa pela sua mão hoje é porque o Senhor confia em você. Às vezes você pensa assim, poxa, mas eu vou investir na obra, eu vou investir no reino, eu vou faltar. Não, você não entendeu. O que passa pela sua mão é para influenciar o reino. Quanto mais você, é um ciclo, quanto mais você investe, mais o Senhor prospera. Você sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque eu quero falar sobre os 4 tipos de coração, sabe? E para usar esses termos dos 4 tipos de coração, eu quero usar uma parábola que Jesus usa para falar justamente sobre isso. Em Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9, diz assim, Mateus 13, do 1 ao 9, Jesus usa uma parábola poderosa demais. Ele diz assim, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. E a multidão se ajuntou em volta dele, e era tão grande que ele entrou num barco e assentou-se. E o povo ficou de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, escutem. Fala para quem está do seu lado, fala assim, escute. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho. E os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por 1. E Jesus terminou dizendo, isso aqui eu acho maravilhoso. Se vocês têm ouvidos, ouçam. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Jesus simplesmente joga uma parábola no ar. Hoje nós sabemos o final da história dessa parábola, é ou não é? Mas naquele tempo ninguém sabia. Imagine você ouvir uma parábola de Jesus sem saber o que significa. Hoje a gente sabe o que significa. E Jesus disse isso. E nessa parábola Jesus dá uma ênfase, não no semeador. E também ele não dá ênfase na semente. Sabe, ele está falando de 4 tipos de terras. Jesus está falando sobre 4 tipos de solo, que estão literalmente sincronizados com os 4 níveis de prosperidade na nossa vida. Sabe, elas vão nos revelar a resposta do coração ao receber algo que vem de Deus. Então o Senhor aqui ele está falando sobre 4 tipos de terreno. Não está falando de semente e não está falando de semeador. Está falando do terreno. Vamos entender mais ou menos aqui o que aconteceu. Você sabe que os discípulos ficaram intrigados com isso. E chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, ninguém está entendendo o que o Senhor está falando. O Senhor fala tudo em parábolas. Abre o jogo para nós, mestre. Explica para nós o que quer dizer isso. E Jesus disse o quê? Quem não entender essa parábola,
jamais vai entender as coisas profundas do reino dos céus. Se você não entender essa parábola que relaciona com o terreno, não tem a ver com a semente e não tem a ver com o semeador. A questão aqui é os terrenos que caem a semente. Jesus disse, se você não entender essa parábola, não vai entender, nunca vai entender as coisas profundas do reino. As coisas profundas do reino você não entende estudando, você entende através de revelação no seu espírito. Entenda bem o que aconteceu aqui. A primeira semente caiu aonde? Pelo caminho. Diga assim comigo, se perdeu. A segunda semente caiu aonde? Nas pedras. Fala assim comigo, se perdeu. A terceira semente caiu aonde? Nos espinhos. Se perdeu. E a quarta semente caiu em terra boa. O que aconteceu? Fala assim comigo, prosperou. O que aconteceu com a primeira semente? Caiu na beira do caminho. Representa o que é isso? É aquele coração que recebeu a palavra de Deus, mas tudo que ele recebe é roubado ou se perde. Há pessoas que são assim. Fala assim, eu não, pastor. Sabe, essas pessoas recebem algo da parte de Deus, mas tudo dura o quê? Muito pouco. Porque ficam vulneráveis aos pássaros, e os pássaros aqui representam quem? Os demônios. Fala assim comigo, os demônios. Você acaba saindo daqui e se perde pelo meio do caminho, no processo para chegar até a sua casa. Brigando com o filho, lembrando que a palavra foi dura demais, que alguém que te repreendeu, o líder que cobrou você que não foi para o culto. Seu coração fecha. Aquilo que você recebeu se perdeu no meio do caminho. Sabe, tudo na vida deles dura um pouco. E eles voltam sempre a não ter nada. Fala assim, misericórdia. A segunda semente caiu nas pedras. Sabe, querido, representa aqueles que têm um coração duro, um coração de pedra. Há pessoas que têm esse tipo de coração de pedra. Fala assim, eu não, pastor. A partir de hoje, não. Quando eles recebem algo de Deus, eles tornam mais duros ainda. Eu não queria vir no culto hoje para falar sobre prosperidade, eu queria falar de bênção. Falar sobre investimento, eu queria um culto hoje para falar de milagre, eu estou doente, eu preciso de cura. Você sabe que tudo isso está relacionado também? Deus, entenda uma coisa, Deus ele faz a bênção completa. Deus ele não vai prosperar você para que você viva a vida doente. Eu sou uma pessoa muito rica, muito próspera, tudo aquilo que eu invisto na obra, o Senhor me dá em troca. Mas tudo aquilo, graças a Deus, o Senhor me dá recursos, porque eu faço todos os meus tratamentos, que eu tenho muitas doenças. Deus faz o serviço completo. Deus ele traz prosperidade sobre você e também sobre o seu corpo. Amém? Você está entendendo? Você sabe, querido, que quando nós temos um coração de pedra, nós tornamos a endurecer cada vez mais quando nós recebemos a palavra de Deus. Entenda. Não vai germinar essa semente no seu coração. E você sabe algo interessante, o problema não é o semeador aqui representa Jesus. O problema também não está na semente que não germinou, não, essa semente tinha que germinar em qualquer lugar. Não é assim que muitas pessoas dizem? Tem que germinar, tem que dar certo. O problema não é a semente é a palavra. A questão aqui que está em jogo é o coração, que fala sobre os 4 tipos de terreno. Amém? Sabe, pessoas com um coração de pedra têm o poder de matar a semente que deveria prosperar em suas mãos. Por causa de um coração avarento. Fala assim, põe a mão no seu coração, fala assim, em nome de Jesus. Muda hoje o coração. Amém? Você já falou, agora já era, não tem mais como voltar atrás. A terceira semente caiu aonde? No meio dos espinhos. O que representa os espinhos? São aqueles que são sufocados pelas coisas da vida. Amém? Você sabe, querido, o terceiro tipo de coração representa aqueles que quando prosperam,
ao invés de se tornarem mais sensíveis a Deus, mais intensos no Senhor, mais fiéis ao Senhor, eles se envolvem excessivamente com as coisas do mundo e são sufocados pelas coisas da vida. As pessoas que recebem mais do Senhor, em vez de se tornar mais fiéis, mais intensos, mais sensíveis, se voltam para as preocupações da vida, do mundo. Os espinhos representam os cuidados deste mundo. As pessoas que existem pessoas que se mudassem hoje de vida, mudassem hoje financeiramente, abandonariam a vida da igreja. É uma realidade hoje? Infelizmente é. Existem pessoas que se mudassem de vida, se mudassem financeiramente, sumiriam. Porque ela não entendeu da onde vem a provisão dela. Ela vai entender que foi muita sorte e o dinheiro dela não dá para ser mais investido nesse lugar. É muito dinheiro que eu estou recebendo agora, eu preciso distribuir de uma forma que todas as igrejas recebam. Você sabe? É interessante isso, porque não sei nem porque que eu falei disso, mas tá bom. Você sabe, querido, nós precisamos entender que quanto mais Deus prospera você, para que você se torne mais sensível. Quando você se envolve com as preocupações dessa terra, é como os espinhos que estão sobre você. Quando Deus te prospera, é para que você avance, para que você se torne mais sensível, para que você se torne mais intenso. Quando Deus estiver te prosperando, entenda que Ele quer o seu coração mais próximo dEle. Porque Ele quer tudo de mim, agora que Ele está me prosperando? Não, de jeito nenhum. Quando você tem um favor de Deus, Deus Ele libera sobre você os tesouros escondidos. Você lembra da palavra que eu comecei lendo aqui? Quando você decide caminhar com o Senhor, Ele abre as portas do tesouro, que ninguém sabe onde fica, mas Ele mostra para você. Está aqui, filho, ó, os tesouros escondidos, é seu. Sabe, isso é poderoso demais. Quarta semente caiu em terra boa. Representa aqueles que prosperaram e mantêm o coração no reino. Essa é a semente que se multiplica 30, 60, 100 por 1, porque acolhe a palavra de Deus no seu coração. Você consegue compreender que as demais sementes que foram lançadas em outros terrenos morreram? Só produziu aquele que foi lançado no terreno bom. Sabe, muitas das vezes as coisas acontecem na sua vida, mas se você não estiver próximo do Senhor, se você não estiver conectado com o Senhor, você não vai conseguir avançar, e os espinhos, as pedras vão vir sobre você, os demônios vão vir e vão roubar aquilo que é seu. Sabe, que o seu coração seja um terreno bom, que a palavra de Deus é lançada e germina e cresce 30, 60 e 100 por 1. Sabe, queridos, isso aqui é maravilhoso. Pessoas que têm esse coração se tornam um canal desbloqueado para as riquezas do reino. São pessoas confiáveis e que Deus pode entregar tudo em suas mãos. Você quer que Deus entregue tudo em suas mãos hoje? Você está disposto? Você não vai fugir se Deus entregar tudo nas suas mãos? Você não vai para Miami? Não, pastor, eu tenho muito dinheiro agora, eu preciso viajar. Agora eu tenho que cuidar da minha empresa, pastor. Deus me deu uma empresa, eu não posso abrir mão dela agora. Aí falta no culto, não tem mais comunhão com os irmãos. Não é esse tipo de prosperidade que Deus quer para você. Deus quer uma prosperidade que te torne mais intenso, mais fiel, mais acessível, mais incendiado. Amém? Sabe, queridos, isso aqui é maravilhoso. Por isso muitos ficarão surpresos com o tratamento do Senhor, quando ele disser para você, porque o que tem lhe será, o que tem será dado em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Fala misericórdia. Por isso que a gente tem que multiplicar tudo aquilo que vier às nossas mãos. Observe que o problema não é possuir dinheiro, querido. Amém? O problema é o dinheiro possuir você. O problema não é ter dinheiro, mas é o dinheiro te ter. O problema não é você guardar o dinheiro no bolso, mas armazenar ele aonde? No seu coração.
E eu quero concluir dizendo isso. Sabe, o Senhor, Ele quer ativar os 4 tipos de riqueza hoje na sua vida: dinheiro, honra, mérito, tesouros, crédito, não só com o homem, mas também com Deus, e valor. Deus, Ele quer ativar esses recursos sobre a sua vida. Sabe, o Senhor quer lhe levar a 4 níveis de prosperidade. Não só apenas necessidades supridas, não apenas desejos atendidos, mais do que capacidades de multiplicar. Ele quer que você se torne um investidor do reino. Você sabe, Deus, Ele confiou tudo nas mãos de Jacó, porque Jacó falou assim: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar são e salvo, se o Senhor me trazer de volta para a casa do meu pai, eu prometo que eu estabelecerei esse alvo, esse decreto na minha vida: tudo eu te darei de volta. 10ª parte de tudo que me vier à mão eu te devolverei. Sabe, isso foi Jacó, lá na velha aliança. Sabe, mas você precisa guardar o seu coração hoje, porque hoje você pode ter 4 tipos de atitude. Quais delas? Você pode deixar com que os pássaros levem embora aquilo que você recebeu do Senhor na hora que você estiver voltando para casa. Você pode endurecer o seu coração e não permitir que essa semente prospere em sua vida. Ou talvez você possa, sabe, voltar-se para o mundo e esquecer tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Ou você pode mergulhar de cabeça no reino de Deus e desatar um tesouro de multiplicação de 30, 60 e 100 por 1 na sua vida. Sabe, fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe, querida, a prosperidade 4x4 é aquela que abrange todos os tipos de riquezas. Cada área da sua vida, sabe, o Senhor quer fazer com que o propósito dele se cumpra. Todos os níveis de riqueza é para você hoje. Não existe um mais importante que o outro, todos eles fazem parte da prosperidade. O Senhor quer liberar sobre a sua vida. Nós somos filhos. Quantos querem ter os tesouros dos céus descobertos sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua casa? Sabe, querido, isso não é barganha, isso é o pacote que traz consigo de ser filho de Deus. Esse é o pacote que é quando você disse assim: Senhor, eu te aceito como o único, suficiente Senhor e Salvador. Isso não é barganha, isso é o favor de Deus sobre a sua vida. Isso faz parte de ser filho do Rei, de usufruir, de experimentar dos tesouros escondidos das riquezas dos céus.